do Deus único? Creio que aqui está a resposta da pergunta. Por que nós somos tão melindrosos na nossa comunhão? Porque, irmãos, nós temos um desejo escondido nos nossos corações por honra e glória. Isso nos faz tão melindrosos. Quando não recebemos a devida honra ou a devida glória, então nós nos fechamos para a comunhão. E nós vamos buscar estreitar a comunhão, que nesse caso não é comunhão nenhuma, com aqueles que nos dão honra e nos dão glória. Como podeis vós crer se buscais glória uns dos outros? Nosso Senhor, nesse versículo então, até mesmo nos disse que essa motivação nos impede de avançar na fé, na vida da fé, porque nós buscamos glória e honra uns dos outros. Não é possível crer se buscamos glória e honra uns dos outros. Muito impactante esse versículo. Segunda pergunta. Segundo o texto que lemos em Pedro, 1 Pedro 5, em que consiste a autoridade? A autoridade é uma realidade no reino de Deus ou não? Há esferas de autoridade diferentes no reino de Deus ou não? A autoridade é uma realidade no reino de Deus e há esferas diferentes de autoridades no reino de Deus. Mas o que é autoridade no reino de Deus? O que o nosso Senhor nos ensinou? Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, esse seja o que vos sirva. Nós já comentamos outras vezes em outros contextos. Queria usar essa figura para você meditar sobre ela. Você se lembra antigamente nos circos, quando aquelas pirâmides, então, circenses, eram feitas? Você se lembra como elas eram feitas? Não sei se ainda hoje existe isso. Aquelas pessoas pequenas, muito fortes, né? Teriam que ser basicamente da mesma estatura, né? Então, quase todos eram pequenos, não é difícil, não é fácil achar muitas pessoas altas e fortes, né? Então, eles eram pequenos, estatura aí mediana, e tinham aí 1,70 m de altura e 1,70 m de largura, né? E eles se abraçavam na base da pirâmide, né? Punham os braços sobre os ombros dos outros. E então, a pirâmide humana começava. E subiam mais uns nos seus ombros, sobre os ombros desses outros e outros e outros, e lá no topo da pirâmide, é onde nos chamava a atenção, né? Nós olhávamos para quem está no topo. E quem estava no topo? O mais fraquinho, pequeno e leve entre eles, né? Essa é uma linda figura, porque isso é o corpo de Cristo. Mas nós fazemos pirâmide invertida. Lá em cima estão os superstars, e para eles nós olhamos. Não é verdade? Paulo disse assim em Efésios 2, a igreja é edificada sobre o fundamento. Quem que está no fundamento? Os apóstolos e profetas. E Jesus Cristo é a pedra angular. E todos nós estamos sobre esses ombros. Essa pirâmide humana tem quase 2000 anos. Certamente então, nós somos os mais fraquinhos nessa analogia, né? Os dos últimos dias. Aqueles que é dito deles na carta a Filadélfia, que eles têm pouca força, mas ainda assim, pela graça do Senhor, guardam seu nome, né? Então, amados irmãos, assim preservamos a comunhão. Nosso desejo, irmãos mais velhos e irmãs mais velhas, deve ser que muitos subam sobre os nossos ombros, pela graça do Senhor. E nós possamos dar um suporte de vida, de graça, de revelação, de ajuda, de encorajamento para todos eles, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, queria concluir com mais uma frase. Aqui no caso vou citar de quem é. Precioso servo do Senhor, que foi martirizado por ordem direta de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Olha o que ele escreve sobre comunhão. Preste atenção. A comunidade cristã confiará somente no singelo servo da palavra de Jesus, porque sabe que assim está sendo conduzida não por sabedoria ou por arbitrariedade humana, mas pela palavra do bom pastor. A questão da confiança espiritual, tão intimamente ligada à questão da autoridade, por isso estamos lendo esse texto, a questão da confiança espiritual, tão intimamente ligada à questão da autoridade espiritual, decide-se na fidelidade com que alguém cumpre
o serviço de Jesus Cristo. É uma frase maravilhosa. A confiança espiritual, que está tão ligada à autoridade, ela se decide na fidelidade com que alguém cumpre o serviço de Jesus Cristo. E claro, no espírito e na mente de Jesus Cristo. Senão não é o serviço de Jesus Cristo, né? E ele termina assim: fidelidade com que alguém cumpre o serviço de Jesus Cristo, e jamais nas qualidades extraordinárias que ele dispõe. Equipamento intelectual, oratória, conhecimento em qualquer nível. Encontrará autoridade somente aquele que não busca a autoridade própria. Aquele que, sujeito à autoridade da palavra, é um irmão entre os irmãos. Graças ao Senhor. Então, irmãos, que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos ajude a retomar esses textos. Penso que eles são para ser lidos de joelhos na presença do Senhor, para que Ele trate com toda essa, me permitam, a força da palavra, imundície que há nos nossos corações, para que a comunhão